Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Terapeuta Mestre de Si, programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. Aqui nós falamos sobre empoderamento de terapeutas e toda a força e concentração que você precisa para curar-se e curar o outro. O terapeuta é aquele ser que, com o seu coração, com o seu amor, toca o coração de outro ser. É uma cura que vem da alma. Então, toda a atenção necessária a esse ser que está à sua frente. Eu sou Karen Liege, terapeuta há mais de 30 anos, especialista em leitura de registros akáshicos. E hoje eu vou falar para você como é que você pode começar sendo terapeuta do absoluto zero e se tornar um terapeuta de sucesso em pouco tempo. Então, vou dar para você esse passo a passo. Fica aqui comigo que eu já conto tudinho para você. Então, se você ainda não é terapeuta, mas tem um desejo lá no fundo da sua alma de ser essa pessoa que cuida e que ajuda outras pessoas a saírem da crise, a melhorar o seu dia, a se tornarem pessoas melhores, então esse é o momento que eu vou falar para você. Como é que você pode iniciar a sua carreira como terapeuta sendo um pouco mais assertivo? Afinal de contas, eu já passei por isso. Eu iniciei a minha carreira há muito tempo atrás, quando eu me formei terapeuta, eu tinha apenas 18 anos e eu precisei aprender muito sozinha, porque afinal de contas, quando eu me formei terapeuta há mais de 30 anos, não havia internet ainda, a internet não era o que é hoje, recém ela estava iniciando seus primeiros passos e levou ainda alguns anos para a internet, levou na verdade mais de 10 anos para a internet se consolidar e para ser o que ela é hoje, muito tempo. Então, hoje é muito mais fácil você ser um empreendedor, é muito mais fácil você desenvolver o seu trabalho. A internet trouxe para nós muitas possibilidades, tanto de divulgação como de aprendizagem. Hoje você consegue fazer um bom curso, uma boa formação online. Hoje você consegue se tornar um bom terapeuta, mesmo estudando online. Hoje você consegue divulgar o seu trabalho online, muitas vezes até gratuitamente. Porém, eu vou dizer para você que com essa concorrência toda, a gente precisa escolher rapidamente o que a gente quer fazer. A gente precisa escolher rapidamente, ser mais certeiro. Nesse momento, é importante que você escute, busque, esquematize a sua ação para se transformar em um bom terapeuta. E aqui vem uma questão que às vezes, e que a maioria dos terapeutas iniciantes acaba pecando, acaba errando. Porque o que uma pessoa pensa, né? Por exemplo, eu vou me tornar um terapeuta e eu vou escolher aquela técnica que é a técnica mais difundida. E as pessoas então se formam como reikianos, ok? Eu sou mestre reikiana, trabalhei com reiki por muito tempo, ainda uso algumas vezes, mas acabei optando por outras técnicas. E o que acontece, né? O reiki, ele está tão difundido, ele foi tão utilizado de todas as formas, ele é uma técnica que as pessoas distorceram muito, ele já não é mais o que ele era antes, e ele já não é uma técnica muito valorizada no sentido comercial,
Porque como técnica, eu ainda acho que o Reiki é perfeito. Um bom tratamento de Reiki, ele pode fazer muitas coisas. Então, para você fazer um bom tratamento de Reiki, para você ser um bom terapeuta reikiano, você vai precisar de uma boa formação. E aí vem uma questão que nós precisamos olhar. É muito difícil, é muito raro uma boa formação que dê para você as bases de um trabalho consistente, onde você pode se divulgar. É muito difícil essa formação ela ser gratuita ou extremamente barata. O que acaba acontecendo é que quando você busca, por exemplo, se formar terapeuta e você utiliza uma técnica como Reiki, como sendo a sua técnica inicial, você vai ter mais dificuldade de se projetar como terapeuta, porque existem hoje muitos reikianos, muitas pessoas atendendo gratuitamente com Reiki, pelo fato de o Reiki ter essa característica de ser doação, por esse fato de pessoas colocarem o Reiki como uma doação e não olharem para ele como uma profissão, mas sim como uma doação de energia. E está tudo certo, não estou falando que isso está errado. O problema é quando você quer se tornar terapeuta, quer viver disso, e você começa escolhendo por uma técnica que você não vai poder cobrar muito, porque existem pessoas que fazem de graça, e é uma técnica que muitas pessoas fazem, então ela não tem um destaque perante as outras técnicas. É uma técnica que ela não vai projetar você como terapeuta, a menos que você faça toda a formação e se torne mestre reikiano, onde você vai poder dar este curso para outras pessoas, você não vai ganhar muita projeção. Então, se eu fosse dar a dica para você, eu diria para você, não inicie a sua carreira por técnicas como o Reiki, por exemplo. O Reiki, ele é excelente para você como pessoa. E quando eu fiz o Reiki também, eu também não estava buscando ser terapeuta e muito menos mestre reikiana. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse me tornar mestre e fosse dar cursos de Reiki por tanto tempo como eu fiz. Mas o Reiki para mim era uma técnica de autocura. Eu fiz para que eu pudesse me auto-aplicar, para que eu pudesse me reequilibrar, porque eu tinha problemas de enraizamento. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito aérea, conhecem isto? Então, eu era aquela pessoa que não tinha muita conexão com a terra, muito criativa, muito aérea. Eu acabava perdendo muita energia. Hoje eu ensino pessoas a trabalharem esse enraizamento para que não percam energia, para que não se fragmentem, porque isso também acontece bastante, né? Hoje eu já aprendi a me auto-reintegrar e ensino pessoas a se auto-reintegrarem e reintegrarem outras pessoas dentro da técnica do sistema anjo-humano. Então, pessoas que têm essa característica como a que eu tinha, de serem muito aéreas, né? De se fragmentarem por qualquer coisa, uma técnica como Reiki ajuda a pessoa a se nutrir de energia. Não vai ajudar muito a pessoa a se reintegrar. Talvez ajude a pessoa a parar de se fragmentar, porque ela vai ficar um pouco mais consciente, ela vai ficar um pouco mais presente. Mas não é uma técnica que reintegra fragmentos de alma. Então, para isso existem outras técnicas. Mas como uma técnica de nutrição, de preenchimento, de amor, para expandir o cardíaco, para auxiliar a conexão com o eu sou, o Reiki é uma técnica fundamental. Não para você usar tanto como terapeuta, mas principalmente para você usar para si mesmo e também como doação. Quando eu iniciei o meu trabalho como terapeuta, eu fiz uma escolha que hoje eu vejo que foi uma escolha inteligente. Na época, a regressão de memórias estava em alta.
Ela era uma técnica bastante falada, bastante conhecida, era uma técnica que se podia cobrar um pouco mais. Então eu iniciei o meu processo, a minha jornada, como terapeuta em regressão de memórias. E na época realmente eu acabei me destacando um pouco nessa área, exatamente por isso, porque era uma técnica que era reconhecida, não era assim tão divulgada, era uma técnica que era comercialmente valorizada e que trazia um processo, um resultado muito rápido para os meus clientes. O fato dessa técnica ser rápida, trazer resultados para os clientes, fez com que eu já, ali naquela época, me projetasse bastante. Então eu sempre tinha muita procura de pessoas que queriam fazer a técnica de regressão, mais a reprogramação mental. Com o tempo, eu fui migrando muito mais para a reprogramação mental do que para a técnica de regressão de memórias. Mas são escolhas que a gente vai fazendo. Por isso eu digo para você, é muito importante que quando você vai trabalhar com uma técnica, você pense exatamente para onde você quer ir. Existem técnicas da moda, certo? Como é hoje, por exemplo, barras de axis. O barras de axis é uma técnica fantástica. Ela está extremamente difundida, né? Muitas pessoas fizeram barras de axis, muitas pessoas atendem com barras de axis. Hoje, ela é uma técnica que facilita ainda a sua entrada como terapeuta. Mas é uma técnica que ela tem alguns conhecimentos que são muito bons, mas são conhecimentos complementares e não conhecimentos de base. Ou seja, o que é um conhecimento de base? É você entender a psique da pessoa, por que a pessoa tem determinados traumas, bloqueios, o que está acontecendo dentro dessa pessoa. Você poder entender, por exemplo, se esses bloqueios e traumas vêm da infância ou se esses bloqueios e traumas vêm de uma vida passada, ou se esses bloqueios e traumas têm a ver com algum tipo de contrato espiritual, ou se esses bloqueios e traumas vieram de uma vivência posterior. Então, entender da onde vem, entender como é que a psique, como é que se formam os problemas de uma pessoa é extremamente importante. Para isso, você precisa estudar. Para isso, não existe outra solução, certo? Precisa estudar, precisa, no mínimo, entender como é que se faz a formação de caráter, o processo da mielinização dos neurônios, né? Como é que as informações vão chegando às partes do corpo, como é que tudo isso vai acontecendo. Isso é um estudo que você precisa ter um mínimo de base para entender. Você também precisa conhecer as síndromes, as psicossomáticas, você precisa estudar. Necessariamente você tem que ter um curso sobre isso? Não, necessariamente não. Mas aqui eu vou dizer uma coisa com muita sinceridade para você. A melhor experiência da minha vida sempre esteve envolvida com aprendizados de conhecimentos. E quando eu fiz esses aprendizados em grupo, porque uma coisa é eu ler um livro e interpretar aquele livro a partir das minhas experiências. Outra coisa é eu conversar com outras pessoas que entendem do assunto, que pensam diferente de mim, e que bom que pensam diferente de mim, porque somente quando eu encontro pessoas que pensam diferente de mim, eu consigo contrapor as minhas crenças, eu consigo me questionar sobre se as minhas crenças são verdadeiras ou não. Então, dentro de uma faculdade, por exemplo, nós temos esse embate. Geralmente com outras pessoas que também gostam de estudar, que também buscam conhecimento, e a gente debate, a gente conversa, a gente fala sobre aquilo. E quando a gente fala sobre um assunto qualquer, com pessoas que também entendem sobre aquele assunto, e que pensam sim diferente de você, o seu crescimento acontece. Você consegue entender
que existem falhas, existem limites no seu aprendizado, existem limites na sua forma de pensar, na sua forma de acreditar, e é assim para absolutamente todo mundo. Você não poderia ser diferente. Esses limites, eles existem, e quanto antes a gente assume que nós temos limitações de pensamento, de aprendizado, mais nós nos damos o direito de aprender. Então aqui fica uma dica. Quanto mais você pode entrar em grupos de estudos, quanto mais você consegue estudar com pessoas, debater, criar debates, criar contraposições de ideias, de teorias, questionar, não engolir tudo o que você lê num livro, não engolir tudo o que você vê na internet, não aceitar tudo que todo mundo diz. Então, quando você consegue olhar dessa forma, com um pensamento flexível, você cresce. Você se torna uma pessoa, um ser pensante, questionador, e que consegue, sim, se automodelar de uma maneira melhor. É assim que nós crescemos. É assim que nós curamos os nossos traumas, as nossas crenças limitantes. É assim que a gente cresce e se transforma. Então, se eu posso dizer para você isso, faça cursos. Faça quantos cursos você quiser. Não apenas para aprender uma técnica. Até porque hoje eu olho para todas as técnicas que eu aprendi, eu uso poucas técnicas que eu aprendi. Eu uso o conhecimento que estava por trás da técnica. Como o caso, por exemplo, do barras de axis. Eu tenho formação em barras de axis, eu tenho formação em facelift. E eu não uso a técnica, eu uso o conhecimento que veio junto, que é toda a parte que eu acho que eu até já sabia, né? Que a gente precisa mais questionar, mais fazer perguntas do que dar respostas. Quando a gente faz perguntas, a gente abre uma possibilidade do nosso cérebro se expandir. E quando a gente faz isso, a gente se conecta, né, ao universo, e o universo também responde às nossas perguntas. O universo se esforça para responder as nossas perguntas, assim como o nosso cérebro, a nossa mente, se esforça para encontrar o resultado, para encontrar uma solução daquele problema. Então isso é o que eu mais uso dentro hoje desse conhecimento que se chama barras de axis, ok? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é assim: se você vai fazer um caminho, o seu caminho, para se tornar terapeuta, preste muita atenção por onde você vai entrar. Escolha uma técnica que você possa usar somente ela. Não uma técnica que você vai ter que agregar um, agregar outro, né? Eu fiz reiki, agora eu vou fazer barras, agora eu vou fazer Theta Healing, agora eu vou fazer... Entende? Quando você tem que fazer muitas técnicas. Escolha uma técnica que ela seja a mais completa possível em si. Quando você escolhe uma técnica que seja a mais completa possível em si, você consegue ir se desenvolvendo naquele processo. Uma técnica que possibilite você a cobrar o suficiente para você iniciar outras formações, que consegue manter você, manter o seu sustento e fazer com que você possa melhorar. Ou você vai gastar toda a sua energia só na arrancada. Você vai fazer reiki, por exemplo, e eu amo reiki, gente, de verdade, eu amo reiki. Você vai fazer o reiki como técnica inicial e você vai gastar a sua energia naquele impulso, porque você vai ter que atender muitas pessoas por dia. Você vai cansar e você não vai ter dinheiro sobrando para fazer uma outra formação, e de repente você vai perceber que talvez você não tenha mais muitas pessoas lhe procurando, ou ainda as que procuram querem o atendimento gratuito, querem que você faça um desconto. E aí você entra numa vibração de escassez e não de abundância, porque você vai se ressentir. A menos, é claro, que você não precise do dinheiro da terapia para se manter. A menos que você, é claro, já tenha dinheiro suficiente para se manter e não esteja tentando
sobreviver ou tentando se tornar um profissional de terapias, certo? Eu concordo, eu acho que é possível sim você fazer só por doação, desde que você não esteja se frustrando, desde que você não esteja triste por não ter aquilo que você precisa para ter dignidade como profissional, para ter reconhecimento como profissional que você quer ser ou que você já é. Então, escolha algo que traga para você essa base, né? Essa base mais completa. Hoje, eu entendo que a terapia de regressão de memórias, ela ainda é uma terapia razoavelmente procurada pelas pessoas, mas, se você me permite a opinião, eu prefiro os registros akáshicos por serem mais seguros e mais completos do que a regressão de memórias. Eu troquei totalmente. Quando eu comecei a trabalhar com os registros akáshicos, eu parei completamente com a regressão, por entender que os registros, eles não só suprem toda essa necessidade de desvincular a pessoa do passado, como também a cura é muito mais completa. Eu falava isso ontem ainda com uma cliente minha, em que ela pergunta assim, qual a diferença entre a regressão de memórias e os registros akáshicos? Então aqui eu já vou falar para quem não sabe, muitas pessoas não sabem. A regressão de memórias, ela é uma técnica onde o cliente faz a regressão, ele que visualiza, ele que vive aquele momento, né, da vida passada ou dessa vida, pode ser uma regressão até a infância, regressão de memórias ou regressão de vidas passadas, né? E é o cliente que faz esse processo, e o que vai acontecer ali é a memória e o desligamento dessa vida passada. E é só. Esse é o processo de entendimento, de autocura, esse é um processo onde ele tem que ser muito bem trabalhado, e a regressão geralmente ela vai precisar que depois da regressão você faça a reprogramação mental para trazer a pessoa de volta para um estado de equilíbrio, para ela desfazer aquelas sensações, aquelas percepções que ela tinha da vida passada. Registros akáshicos é diferente. Quem acessa a vida passada, é o próprio terapeuta. E ele não vai apenas desligar a vida passada, apenas desligar as ressonâncias. Ele vai fazer isso e ele vai também desfazer contratos, desfazer magias, bloqueios. Ele vai também falar sobre missão de vida, ele vai também trazer origem cósmica, ele vai responder perguntas que a pessoa vai fazer ali. Então, eu acho sim o registro akáshico muito mais completo do que a regressão de memórias. Já trabalhei com os dois, então são técnicas que eu posso falar, porque eu trabalhei muitos anos com regressão e agora já trabalho há muitos anos também com a leitura de registros e com o acesso de registros mais tempo ainda, são coisas diferentes, tá? Então, assim, o que eu diria para você, escolha uma técnica onde você pode se tornar um especialista naquela técnica, alguém que tenha conhecimento naquela técnica, alguém que saiba e que possa se destacar naquilo. Então, é importante você buscar uma técnica que você entenda, que você domine. É importante você buscar uma técnica que você possa gostar daquilo que você faz. Não dá para trabalhar com terapia, com alguma coisa que você faz automaticamente, sem gostar muito daquilo, certo? Eu, até hoje, eu sou absolutamente apaixonada pelo que eu faço. São 30 anos de terapias e eu sou absolutamente apaixonada pelo que eu faço. E é isso que me mantém aqui, é isso que me mantém trabalhando às vezes muitas horas, sem cansar, exatamente por quê? Porque eu gosto do que eu faço muito. Eu preciso me policiar, eu preciso muitas vezes
fechar a minha agenda por um dia ou dois, para que eu não passe do limite necessário, para que eu não passe, para que eu não exagere, porque às vezes eu exagero, às vezes eu quero atender todo mundo e às vezes não dá para abrir exceção. Às vezes coloca em risco a saúde da gente quando você abre exceção para todo mundo, certo? E é importante você também saber que quando alguém está em desespero, quando alguém está muito, muito, muito preocupado com alguma questão e você já está com a agenda lotada, é importante você saber que existem outros profissionais que trabalham na mesma área que você e que podem sim atender aquela pessoa. Você pode sim dizer para um cliente seu: eu estou com a minha agenda lotada, mas se você tem muita pressa e não pode esperar 2, 3 semanas, que é o meu caso, geralmente eu tenho 3 semanas de agenda lotada, né? E se não pode esperar, eu tenho fulano, ciclano, beltrano, que trabalham com a mesma técnica e que são tão competentes quanto eu e que podem sim lhe atender nesse momento. É importante saber dizer isso. É importante desapegar-se. Mesmo que você corra o risco de aquele cliente não voltar para você, daquele cliente preferir o seu colega. É importante saber fazer isso, ok? Às vezes acontece de eu indicar pessoas e mesmo assim os meus clientes não quererem esperar 3 semanas para serem atendidos por mim, por uma questão de preferência mesmo, certo? Mas isso não desmerece, né, o trabalho dos seus colegas, apenas o fato de que a pessoa está acostumada com você. Não é motivo também para a gente achar que nós somos a cerejinha do bolo, para a gente achar que só a gente sabe fazer aquele trabalho. É importante valorizar o trabalho dos colegas, é importante a gente saber indicar, a gente saber em quem confiar dentro dessa área. Então você, como terapeuta, se você quer verdadeiramente iniciar a sua carreira de sucesso, não poupe para fazer uma formação. Porque quando você poupa para fazer a formação, vou começar com aquela técnicazinha ali que custa menos, que eu me formo rápido e que eu posso atender. Às vezes é frustrante, porque você não vai conseguir dinheiro para terminar outras formações. Então, se organize para fazer alguma formação que possa destacar você. Que você vai gastar um dinheiro a mais, ok, mas que você também vai ter o retorno. Como é o caso, por exemplo, que eu vou citar aqui de novo, dos registros. Os registros hoje, a gente cobra de 150 para quem está começando a 450 para quem tem público já, né? Então você gasta aí para fazer uma formação de registros um pouco menos de R$ 2.000 para fazer a formação completa e você vai trazer de volta esse valor para você em menos de 15 consultas. Em que outra profissão você faz uma formação completa e você traz de volta o valor em 15 consultas? Então, é importante você perceber isso. Em que você está investindo, como você está investindo, qual é o retorno que você vai ter, quantas pessoas você vai ter que atender por semana para ter o salário dos seus sonhos. Por que eu digo isso? Porque se você não tiver uma margem de lucro grande, você não pode dar para o seu cliente qualidade de atendimento. E se você não pode dar para o seu cliente qualidade de atendimento, você perde cliente. Porque o cliente, ele não quer saber quantas pessoas você atendeu antes dele. Ele não quer saber se você faz 15 dias que não tira feriado ou que não descansa. Ele quer ser atendido como se ele fosse a única pessoa importante na sua vida. E é isso que aquela pessoa merece. Que você atenda aquela pessoa como se ela fosse a única pessoa importante naquele momento. Quando a gente faz isso, sim, aquele cliente vai e ele conta para as pessoas: nossa, aquele terapeuta, aquela terapeuta me atendeu de uma forma, eu saí de lá tão bem, que você deveria fazer essa consulta. E quando as pessoas fazem isso,
elas fazem verdadeiramente. E elas só fazem se for verdadeiramente. Falando aqui, né, dessa formação, da questão dos terapeutas, e esse programa ele é para isso, tá, gente? Se você está buscando informações sobre espiritualidade, não é nesse programa aqui, é nos outros programas que eu faço, né? Aqui a gente fala sobre profissão terapeuta, então é aqui que eu vou falar sobre isso, né? Que quando você tem essas pessoas que foram muito bem atendidas e que têm prazer em indicar você e que falam verdadeiramente para as outras pessoas o quanto seu trabalho é bom, você não tem ideia de quanto dinheiro você poupa nesse tipo de divulgação. Hoje eu entendo que 75% de toda a minha divulgação, talvez até mais, sejam boca em boca, né? Sejam indicações. Poucas pessoas chegam até mim por causa da internet, até porque eu não invisto tanto assim, né? Hoje que eu estou começando a patrocinar e tudo mais, mas não tenho feito tanto isso. O que vale no final, o que faz com que você tenha realmente pessoas para atender, o que faz com que você realmente tenha agenda lotada, é a qualidade do seu trabalho e não é outra coisa. Então aqui hoje eu estou falando para você sobre você começar a sua caminhada com uma técnica que traga para você visibilidade, que seja sim uma técnica que está em evidência, que seja sim uma técnica que pode colocar você no mercado. Depois você ganha dinheiro suficiente para fazer outras formações, porque é necessário o terapeuta estar sempre estudando, sempre coisas novas, sempre aprendendo como é que o ser humano funciona, como é que é a parte neurológica, como é que é a parte biológica, como é que é a parte psicológica e assim por diante, como é que é a parte espiritual, como é que funciona. Então você vai se aprofundando, porque a ideia aqui é nós entendermos o ser humano como algo holístico, como algo íntegro. Não existe divisão entre o que é a parte física, o que é a parte energética, o que é a parte espiritual. Você pode estudar essas partes separadamente, usar técnicas separadamente, mas entenda que uma coisa sempre vai influenciar na outra. Somos seres integrais, ok? Antes de eu me despedir, eu quero fazer um convite para você. Ontem à noite, eu fiz o lançamento do curso de registros akáshicos online, com toda a formação do curso introdutório, do curso de registros, está tudo junto lá. Agora é um curso só, porque o online permite que a gente faça isso. Todas as ancoragens de egrégora serão feitas ao vivo, então são 10 encontros ao vivo, mais todas as aulas, mais todo o processo. Eu tenho lá, são 7 aulas extras, são 7 bônus extras que eu consegui trazer para você. E se você quer saber mais sobre essa formação e por que você precisaria fazer essa formação hoje, né? Por que hoje é o melhor momento de fazer registros akáshicos? Porque esta técnica foi permitida, ou melhor, foi permitido a esta técnica ser a técnica que está rompendo com o véu de Maia e que está trazendo curas verdadeiras para que as pessoas possam se libertar da ilusão deste lugar onde vivemos. E se você quer saber mais sobre isso, se você quer saber sobre véu de Maia, se você quer saber sobre a Matrix, se você quer saber sobre como os registros estão fazendo esse processo de liberação, vem fazer esse curso. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você assistir o webinário de ontem e para você poder então se inscrever e fazer parte dessa turma que está abrindo essa semana. Tem aí até semana que vem, até terça-feira que vem, para você se inscrever. Então não espera, corre, vem participar e vem se tornar um leitor de registros akáshicos, que é uma técnica sim que vai colocar você em evidência e que você pode usar apenas ela por muito tempo e ainda assim ela é uma técnica
absolutamente completa. Um grande beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau.